E com mais de 21% de queda só este ano, a Vale, sim, código Vale 3, já caiu mais de 20%, né? Se a gente colocar aí esses últimos 6 meses, né? Bom, a gente vai analisar aqui no vídeo de hoje o que vem acontecendo com a Vale, né? Um gráfico que eu quero mostrar para vocês, muito interessante, é em relação ao seu Enterprise Value barra o seu free cash, né? Ou seja, quanto que a empresa está descontada em relação à média dos últimos períodos da sua principal commodity e também a cotação do próprio minério de ferro, né? A gente vai colocar aqui em discussão a taxa de desconto que existe aqui em Vale e se você tem aproveitado, né, essas quedas ou este momento para fazer algum tipo de aporte, né? Se está estudando, está entrando aí no seu radar. Bom, uma coisa interessante é que, de fato, os números, especialmente aqui de valuation da Vale, vem caindo bastante. Ela que já chegou, né, a ser negociada em patamares muito mais altos do que 1,46, né, falando de preço sobre o valor patrimonial, agora ela está aqui bem atraente, especialmente na questão de alguns analistas, né? A gente até coloca aqui que já tem bancos recomendando a sua compra, dizendo que está barata, outros aqui, né, grandes empresas assinando acordos, contratos, né? Então, de fato, aqueles que têm bastante dinheiro aí em caixa, né, vê a Vale como uma excelente oportunidade, especialmente por conta aqui das quedas, né? Quando a gente observa aqui esse gráfico, imaginávamos até que ia ter um pico aqui, que a Vale realmente ia disparar a partir aqui, né, de janeiro de 2024, né? Imaginamos que aqui ela ia continuar, né, a sua tendência de alta e realmente disparar. Bem, mas o que aconteceu é que ela teve realmente essa queda e aqui se acentuou mais ainda por um motivo específico, e esse motivo nada mais é do que a cotação do próprio minério de ferro. Então, quando a gente abre aqui, né, a cotação, a gente consegue ver que, de fato, o minério de ferro teve o mesmo comportamento da Vale, assim também foi com a Semin 3, né, CSN Mineração, fizemos um vídeo há pouco, e de fato de lá para cá veio essa queda, muito também atribuída aí às questões China e também imobiliária, né? A questão de incentivos à parte de construção civil na China. Aí tentou até um suspiro aqui, mas é o fato que caiu novamente, né? Então, o que vem acontecendo nada mais é do que um espelho, né, da própria commodity atrelada à Vale. E de fato, isso faz com que tenha uma abertura muito grande entre o que a empresa realmente vale, seja o seu enterprise value, versus a média, né, do valor da própria cotação do aço, né, nos últimos 5 anos, versus a sua própria cotação. Então a gente consegue perceber que ela está abaixo, né, ou seja, cotado abaixo, né, da média do valor do aço e também muito abaixo aqui da própria cotação, né, do preço de minério de ferro. Ela até faz aqui um comparativo interessante falando sobre o seu free cash flow, né, ou seja, como se fosse um fluxo de caixa livre, né, para 2026, com o minério de ferro estando a US$ 80 a tonelada, teria 3%. Mas quando a gente traz isso daqui para patamares atuais, observando que o minério de ferro hoje está a US$ 108, a gente consegue observar que nessa faixa aqui, aproximadamente, né, ó, entre esses dois numeradores aqui, a empresa consegue trabalhar com um free cash de aproximadamente 15%, né, entre 12 e 17, vamos colocar aqui aproximadamente 15%. O que isso daqui traz? Traz que, mesmo descontada, ela ainda consegue gerar rentabilidades e rentabilidades bem interessantes. Quiçá se ela chegar aqui nesses patamares que já tocou o minério de ferro esse ano, né? Como por exemplo, US$ 130 a tonelada. Lembrando que no pico aqui, no topo da cotação, até no começo deste ano, pegando aqui janeiro, né, 3 de janeiro de 2024, chegou a US$ 144. Depois deu uma respirada para US$ 119. Aí teve essa queda total aqui e agora está na faixa de US$ 108. Pergunta aí para vocês. Vocês acham realmente que a Vale está com desconto, que é o bom momento para comprar, ou espera uma definição melhor do mercado, uma vez que o mercado, todos os indicadores, né, estão apontando para uma queda, especialmente aí
o próprio índice, né, Ibovespa, apresentando uma queda importante, estamos quase que na mínima do ano. Enfim, você prefere esperar um pouco ou está enchendo o carrinho? Vamos lá. Outra coisa também que a gente pode observar, uma coisa também, né, aqui é a questão do numerador do dividendo. Tome cuidado que esses 11% é sempre relativo, né, à cotação, porque é o provento dividido pela cotação, né, isso daqui é dos últimos 12 meses. Então, 11% de fato é um dividendo muito expressivo, né? A Vale paga excelentes dividendos. Há quem prefira, assim como eu, assumir o risco de holding e pegar direto aqui a própria Bradespar, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, duplicar, colocar aqui BRAP4, olha lá, a gente consegue observar que a Bradespar, né, opera numa faixa de desconto de 28% em relação à Vale e paga mais dividendo. É claro que aqui você tem o risco de holding, né? Qual que é o risco de holding? Por exemplo, você tem a questão lá da Littel, né, que está aí um imbróglio jurídico, praticamente já ganhou em duas instâncias, né? Uma dívida aí de 1,4, uma dívida de litígio, né, 1,4 bi. Então, paga aí essa conta. Muitos dizem que isso daqui, esse processo já foi precificado nas cotações de Bradespar. Até fiz um vídeo recente sobre, mas muitos aqui no canal preferem não Vale, mas sim a própria Bradespar. Coloca aí o que você acha. E veja que ela acompanha muito bem a própria Vale. É como se fosse a irmãzinha aí da Vale, né? Mas falando aqui de Vale, vamos continuar. Outra coisa que a gente pode observar aqui também é que nos dados históricos, a Vale aqui, olha, opera historicamente a 1,44. Hoje ela está nesse 1,46, 1,47. Então veja que aqui ó, ela já está praticamente na média. Só que ela vem de uma recuperação de anos atrás que ela passou por uma crise. Todos sabem da crise que a Vale passou. Mas normalmente a Vale opera a múltiplos de 2 aqui na relação de preço sobre o valor patrimonial. Então hoje ela está aqui bem abaixo, né, do que é comum nos últimos anos, pegando a partir de 2019, 20, 21, 22, 23, né? Nos últimos aí 5 anos ela está bem abaixo, né? Outra coisa também importante, a relação de preço-lucro, né, que já chegou a 12 ou que está 12 de média, hoje está 7,11, também bem abaixo. Os dividendos são muito generosos, 11%, bem acima daqueles 6% que tanto nos interessa, sem queimar muito caixa, né? Na verdade, isso daqui contribui ou vem muito, né, nesta tese aqui, olha, da questão, é como se fosse um break-even da caixa, né? Perdão, break-even, né, da Vale, uma vez que o minério de ferro está aqui acima dos $100, vem mais de 12% de caixa livre, né, para a empresa poder trabalhar, investir e também ter as suas margens, né? Então ela consegue pagar bons dividendos sem comprometer muito o lucro líquido ajustado, né? Ela paga aqui na ordem de, vamos colocar aqui no último ano, 81,95%, interessante também. Ela tem muita eficiência operacional, por que a gente diz isso? Porque é uma empresa, né, que tem tantos processos industrializados, né? Na verdade, o processo de mineração é um processo quase que rudimentar, mas exige muita tecnologia. Então ela faz isso, né, com uma margem bruta aqui, quando a gente pode observar uma margem bruta de 41%, entrega uma margem líquida de 18%. É praticamente 50% de margem que ela consegue converter aqui, com um ROI de 20%. Então, de fato, é uma empresa que tem assim proficiência naquilo que ela faz. Outra coisa também que a gente pode observar, que eu gosto muito de compartilhar com vocês, é a questão do valuation da empresa em relação aos pais do valuation, né? Tanto Greenbridge quanto também Benjamin Graham, né? Então vamos observar aqui no nosso painel inteligente. Eu vou já usar a última versão, está sempre disponível para todos vocês, né? Não precisa pagar nada mais para receber as novas versões, já é atualizado automaticamente. E aqueles que querem acessar o painel, link aí tanto no comentário quanto também nas descrições, tá bom? Eu vou simplesmente vir aqui no ticker e colocar vale 3, vou dar um enter e vamos ver, ó. Para a Graha, ela está barata. O preço que Graha sugere, né, de acordo com o cálculo, 91,24. E para Greenbridge também está barata, né? Tem um ROI interessante de 20%, com um dividendo também, né, bem alto, 11%. Então, para ambos aqui, é um consenso que a ação da Vale hoje está barata. Vamos ver se isso daqui está em linha, né, até com os principais indicadores, com os principais analistas. A gente já dá uma olhada nisso, né? Gravem esse valor 91
1,24. Se você, por exemplo, quer encontrar outras ações boas, baratas, né, num bom momento, basta clicar aqui em limpar o filtro. Você vem aqui e filtra somente pelas baratas de Graham e também as ações baratas de Greenblatt, né? Olha lá, são pelo menos 74 empresas boas e baratas, né, que podem aí ser objeto de estudo para que vocês tomem as decisões de investimento. Não é nenhuma recomendação, mas isso daqui pode auxiliar vocês, né, numa boa tomada de decisão, ok? Vou deixar o link aí para vocês, tanto na descrição quanto também nos comentários. Então, voltando, vamos observar aqui quanto que os analistas têm calculado o seu preço em relação à Vale. Uma coisa que eu gosto de fazer, até uma dica aí que eu passo para vocês, coloca o código da ação e digita MSN, né? Aí você já entra no próprio Microsoft Start, né, que é a nova plataforma de demonstrativo e concatenação de dados, né, da própria Microsoft em relação às ações, né? Então aqui a gente consegue observar até aquelas próprias linhas médias móveis, né, de períodos mais longos e mais curtos. A gente observa que realmente a Vale está bem abaixo. Tem aqui um earning per share, né, um lucro por ação alto, está com bom dividendo, tem até um valor de desconto aqui comparado às outras empresas, conforme a gente pode observar. E o que a gente quer ver é isso daqui, quanto que os analistas têm colocado como preço-alvo. Grande maioria deles, ou seja, 10, estão colocando aqui como recomendação de compra, né? Por parte dos analistas. A própria plataforma da Microsoft reúne a opinião deles e coloca aqui para a gente. E o preço médio deles, ó, 14,44. Mas veja, é em dólar, tá? USD. Ó. Então, se você pegar aqui, ó, colocar dólar hoje, ó, vamos pegar aqui, ó, dólar hoje. Pegar aqui dólar hoje, colocar aqui os 14, quanto que era? 14,44 lá, vamos ver quanto que é a recomendação dos analistas. Olha lá, hoje o preço teto R$ 76,99, né? R$ 77 reais. Então esse daqui é o preço teto que eles têm colocado. E quando a gente observa aqui, olha, eles colocam uma estimativa, bom, aqui não apareceu, mas entre aproximadamente 20 e 22% de alta. Então uma recomendação aqui, observem também essas informações desse painel que podem também te ajudar bastante, tá bom, pessoal? Ah, e não esquece, caso você tenha gostado do vídeo, de deixar aquele like, se inscreva no canal e também compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.